estamos comemorando o Dia da Reforma, 31 de outubro, dia em que a história do cristianismo sofreu uma ré à forma que é a palavra de Deus. Então houve um tempo a deturpação, não é? A deforma, ou seja, saiu-se da forma, e aí começou 1513, né? Então, basicamente, as datas que é na primavera de 1513. Então, isso tem um significado, nós estamos exatamente há 500 anos, né? 2013. Então, nós estamos praticamente quando começou, alguns historiadores, biógrafos de Martim Lutero, diz que ele descobriu, a descoberta teológica dele foi na primavera de 1513. Então, nós estamos hoje a meio milênio, né, da reforma. Então, a volta ao paradigma, a palavra de Deus. Por isso que hoje é um dia muito especial para a reforma, aliás, para a igreja reformada, que é exatamente a volta à palavra de Deus, aonde nós tivemos o alicerce da palavra de Deus como única, infalível, absoluta, inerrante, regra de fé e prática. Então, hoje nós temos essa teologia sadia devido à reforma que brotou no coração de Lutero. E eu quero hoje falar um dos temas que para mim é um dos temas que mais apaixonante da reforma. Porque as Escrituras, ela estava aí disponível e sempre esteve a revelação de Deus, mas há nesse postulado da reforma, algo que o brasileiro ele tem dificuldade com relação a isso, que é pela graça somente. Não entra na nossa cabeça que a salvação é pela graça somente. Eu me canso de conversar com gente velho de igreja, com gente que tem pedigree espiritual, ou seja, o avô foi um crentaço, a avó foi, o pai foi, e ele também é crente. Mas quando acontece alguma coisa, pergunta assim, e aí, o que eu posso fazer? E a minha salvação? Como se ele pudesse fazer alguma coisa. Então, só pela graça. Então hoje eu queria, inclusive, cantar Maravilhosa Graça, mas tinha esquecido que esse tirar do inário, né, é avulso. Mas eu quero ler com os irmãos e conversar com os irmãos sobre isso. Mas eu quero definir primeiro graça. Graça é definido teologicamente como favor imerecido, né? É a benignidade imerecida. E alguém diz, a graça é tudo de graça para aqueles que não merecem nada. A graça é tudo de graça para aqueles que não merecem nada. Muitas vezes a gente não quer assentir nessa verdade bíblica, né? Nós, no fundo, a gente quer dar uma mãozinha para que a nossa salvação seja também um pouquinho a minha cooperação, né? Eu li essa semana de um ateu que diz que realmente Deus não existia e que ele não acreditava. Se Deus, de fato,
existisse, que ele se revelasse a ele, a esse ateu, fulminando-o. Ele queria cair morto naquela hora. Aí passou um pouquinho, ele olhou para o amigo e disse, está vendo? Falei para você que Deus não existe, não há Deus. Aí o amigo diz assim, você está por fora. Você é um ateu, se diz ateu, você acha que Deus vai se meter com você? Você não morreu por pura graça e misericórdia de Deus. Ele não ter matado você é uma prova de que Deus é gracioso e misericordioso. Porque se não fosse, você estaria morto com toda essa arrogância e essa petulância. Graça é o poder de Deus disponível para satisfazer as nossas necessidades e que de fato nós não podemos satisfazer a nenhuma delas. Vamos ler o texto, Efésios 2:4 a 2:10. Efésios, Paulo é o que trabalha nas suas cartas esta realidade. Esse capítulo é um capítulo que ele trabalha com isso de uma maneira muito especial. E eu vamos ler desde o início até o 10. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Eu li a história de uma professora de escola dominical. Essa turminha de escola dominical é muito esperta. Essa turminha hoje é duro dar aula para essa nova geração, não é? A Joyce estava contando do Mateus. Mateus é perigoso, né? É que ela falou assim para ele assim, eu não sei o que ele fez lá, aí ela falou assim, Mateus, eu vou te bater. Ele olhou para ela, você não vai fazer uma covardia dessa comigo? Você não vai fazer uma covardia dessa comigo, vai? Quer dizer, ele tira, que pai que vai bater dar umas mamadas no filho dele? Não bate, né? Você não vai fazer uma covardia dessa comigo, vai? Quer dizer, você desse tamanhozão bater em mim, né? Então, essa professora, ela queria ensinar a classe sobre a graça. Então, ela perguntou para eles assim,
se eu vender o meu carro, a minha casa e der meu dinheiro para a igreja, eu vou entrar no céu? A classe em peso diz, não, não vai, né? Aí ela diz, mais uma vez ela perguntou, e se eu limpar a igreja, se eu, todos os dias, carpir o jardim, deixar tudo limpo, pôr o mato para fora, eu entraria no céu? Aí mais uma vez a resposta foi não, da classe em peso. Bem, ela continuou, então como é que eu posso entrar no céu? Aí um desses pivetinhos de 5 anos diz para ela assim, você tem que estar morta. Né? Então, a fé cristã, irmãos, é de fato, é o que nós falamos, o que Lutero viu na primavera de 1513, que começou a transbordar no seu coração, é que a fé cristã não é o que fazemos, o que podemos fazer para Deus, mas é o que Deus tem feito por nós. Na época de Lutero, esse foi o grande problema teológico e o grande problema da salvação. E infelizmente, há nos bastidores de algumas religiões esta doutrina ainda. É que a igreja ensinava que Deus era passivo na salvação. E que o homem, a humanidade, que deveria ser a parte ativa. Ela deveria buscar a salvação, correr atrás da salvação. O tanto é que está impregnado no nosso meio cristão, que é o segura na mão de Deus. O segura na mão de Deus né? Já viu alguém falar assim, não, estou fazendo a minha parte. Na salvação, ninguém faz parte nenhuma. É de graça. Deus é a parte ativa de todo o processo. E isso revolucionou o coração de Lutero. Lutero entendeu que é pela graça. É que Deus iria trabalhar a salvação e é tudo sobre o que Deus fez em Jesus Cristo. Porque Cristo entregou-se a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados, e eu e vocês não temos parte nisso. Nós, como diz o menininho lá, estávamos mortos. E Deus trabalhou essa realidade. E a pergunta é, salvo de quê? E por que é que eu preciso ser salvo? O texto responde essa pergunta. Porque eu sou um pecador, o salário do pecado é a morte, e eu estou separado da vida eterna e morto nos meus delitos e pecados. Paulo fala assim, nós éramos assim. Então Paulo inclui que morto ele estava, e Deus trabalhou de uma maneira muito especial. Eu estava lendo um dia desses sobre, nem estava pensando nisso, mas C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um dos grandes pensadores Nárnia, né? Ele é um pensador cristão de uma mente espetacular. E não é só o Nárnia, viu, irmãos? C.S. Lewis, a mente de C.S. Lewis foi uma mente que produziu literatura riquíssima, de pensamento cristão, tanto ele, Francis Schaeffer, que é da nossa geração. Francis Schaeffer morreu há pouco tempo, C.S. Lewis morreu há pouco tempo, John Stott, são pensadores aí nossos, encostadinho a nós, não é, que morreram, nós já estávamos vivos, não é? Então C.S. Lewis, aliás, eles estavam uma conferência britânica, comparando as religiões. E lá estavam, nessa conferência, figurões.
Então eles estavam estudando sobre a reencarnação, estudando sobre o budismo, o hinduísmo, estudando sobre todas estas religiões, comparando-as com o cristianismo. E aí eles estavam numa discussão lá, e C.S. Lewis, não sei se ele tinha saído para tomar um café, quando ele voltou o negócio estava pegando fogo. Então ele perguntou assim, qual a razão do tumulto? Não, é porque aqui nós precisamos chegar a um denominador comum. Nós estamos procurando para ver uma realidade que diferencia o cristianismo dessas religiões. Aí ele diz assim, é fácil. Aí eles perguntaram, fácil, doutor? É fácil, é de graça. Não tem que fazer nada. Deus é que faz tudo. O amor de Deus que nós lemos, Deus decidiu amar-nos. Irmãos, isso aí é graça. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus decidiu amar-nos. Só o cristianismo se atreve a mostrar, demonstrar e provar que o amor de Deus é incondicional. Só o cristianismo faz isso. Você não precisa, para a sua salvação e a garantia dela, só pela graça. E o texto que nós estamos lendo aqui é um texto dos 50 primeiros anos do cristianismo. Isso vem, aqui está na palavra de Deus, desde sempre no Novo Testamento. Só pela graça. E eu queria trabalhar 3 tópicos com relação a isto. O primeiro tópico é o seguinte, eu posso nunca fazer o suficiente para merecer a salvação. Eu posso nunca fazer o suficiente para merecer a salvação. Porque Jesus já fez. Jesus já fez. Deus decidiu salvar-me. E pronto, acabou. Foi pedido ao Mohamed Ali, não o egípcio lá, né? Mas esse boxeador, Cassius Clay, ele perguntou sobre o que a fé seleções, daquela revistinha. Perguntou para ele o que a sua fé significava para ele. E a resposta dele, ela significa a passagem para o céu. Um dia todos nós vamos morrer e Deus vai nos julgar. Nossas boas ações e nossas más ações. Se os maus, ou as nossas más ações, superarem as boas ações, você vai para o inferno. E se as boas superarem as más ações, você vai para o céu. Então, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Não por obras. O texto está dizendo, não por obras, mas pela graça, para que ninguém se glorie. Vocês já imaginaram, irmãos? Nós temos algumas pessoas que têm alguns dons diferenciados. E algumas dessas, você der um cutucar com um espetozinho de laranja, elas explodem. Agora, você imagina dom que não tem nada a ver. Nós sabemos que, por isso que chama dons do Espírito Santo, a pessoa se incha. Agora, você imagina se ela achasse que a salvação tem a ver com ela.
ninguém iria suportar essa encrenca na igreja. Não é verdade? Hein? Nem Deus iria suportar. Então, esta realidade é uma realidade que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver outros textos aí. Tiago 2,10, Romanos 3,19. Eu preciso ser salvo pela graça. Eu preciso da salvação imerecida. Nunca vou fazer o suficiente para merecer a salvação. Vamos ler lá. Tiago 2,10 e, ô Pepe, prazer, tudo bem? Prazer tremendo. Veio tomar uma aguinha? Toma uma aguinha, pode tomar. Sua mãe esqueceu de trazer sua água hoje? Essa mãe, hein, Pepe? Tiago 2,10. Então, eu preciso da graça. Porque não tem como caminhar sobre isso. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse versículo. Romanos 3,19. Todos sejam culpados perante Deus. Então, eu nunca vou fazer o suficiente para merecer a salvação. Por quê? Porque Cristo fez o suficiente para a minha salvação. E aqui vão dois princípios da reforma. Deus vai tratar com as pessoas sobre dois aspectos apenas. Sobre a graça e a lei. Acabamos de ver esses textos nos jogam para a lei. Está dizendo, a lei exige que ele lide com as pessoas de uma maneira que eles mereçam. A lei diz isso. Deus, ao lidar com a pessoa mediante a lei, Deus precisa lidar com essas pessoas de uma maneira que eles mereçam. E uma vez que os pecadores merecem o inferno, eles não podem ser salvos a partir desta pena pela lei. Entenderam aqui? Se Deus for lidar conosco pela lei, Ele tem que lidar dando-nos o que nós merecemos. E ali diz, Tiago, se quebrarmos um só, é culpado de todos os outros. Lá diz a mesma coisa. Então, se Deus lidar conosco pela lei, estamos no inferno. Pela graça, aí vem o tratado da reforma. De acordo com o princípio da graça, Deus trata favoravelmente com as pessoas de uma forma que elas não merecem. E aí, somos salvos única e exclusivamente pela graça. É simples isso. Se nós queremos guardar a lei, então você vá para o inferno. Porque ninguém consegue guardar, exceto Jesus Cristo que o fez. Ele o fez por mim e por você. Alguém tinha que fazer. E ele fez. Então eu não vou fazer nada suficiente para ser salvo, mas Deus fez. Ele cumpriu inclusive a lei. Ele não pecou, nenhuma
em nenhuma parte da lei. Ele cumpriu todas elas. Você ia dizer alguma coisa? Passou, né? Então, pela graça, sois salvos. Isso. Não, aí não. Aí você está provando que não é salva. Aí santificação. Não, aí é santificação. Isso. A salvação é um ato. Mas vou daqui. A santificação é um processo. Você vai tornando parecida com Jesus. Mas você... mas não tem problema. Você está no processo. Você não perde a salvação por pecar. O que João diz? Filhinhos, se porventura pecardes, tendes um advogado diante do Pai. Então, nós não somos salvos, e com isso, irmãos, nós deixamos de ser pecadores. O que Deus... eu falei uma noite, um domingo desse sobre isso. É que nós fomos libertos da condenação do pecado. Pecado não pode condenar a mim mais ao inferno. Eu sou liberto da condenação do pecado. O que eu vou ser liberto lá na frente é do poder do pecado. Isso eu vou. Liberto totalmente. Quando Jesus voltar, eu vou ser liberto totalmente do poder do pecado. Ninguém é impecável, mesmo sendo crente. Agora, por isso que existe a questão da santificação, de caminhar com Deus, de ler a palavra, de orar, de ver que o Espírito Santo de Deus está zelando por mim. Então, quando eu caminho para pecar, o Espírito diz assim, você está caminhando, dá uma respirada, você vê que cheiro de carniça esse negócio. Você sente. Senhor? Produz frutos de arrependimento. Então, o crente não vive pecando. O pecado na vida do crente é apenas um acidente. E tem que ser tratado como um acidente. Porque o caráter do crente está sendo esculpido pelo Espírito Santo para dar-lhe a formatação da imagem de Cristo. É o que nós estamos estudando lá em Romanos, que não terminamos ainda, né? Então, o que nós precisamos entender é que a justiça de Deus, ela requer essa satisfação pela lei quebrada. E Jesus fez isso. Então eu jamais vou fazer algo suficiente para a minha salvação. Porque Jesus Cristo já o fez cabalmente. Por isso que a palavra grega que Jesus falou na cruz do Calvário, tetelestai, consumado está. Ou seja, tudo quanto dependia de Jesus para que nós fôssemos salvos, foi feito. Então não tem mais nada o que fazer. E eu quero trazer para os irmãos, assim, rapidamente, claro que eu não vou discorrer, até porque cada título desse, cada palavra dessa é uma aula de quarta-feira. Mas eu quero trazer 7 palavras diferentes do Novo Testamento, usado para descrever a ação graciosa de Deus em Cristo Jesus ao salvar-nos. 7 palavras. Primeira delas, substituição. 1 Pedro 3,18. Essa é a primeira palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, Paulo diz, estávamos mortos.
todos sem Cristo estão mortos. Podem ser as pessoas mais formidáveis do mundo. Sem Jesus, espiritualmente, estão mortos. Estão mortos. Aqui que entra a questão da reforma, irmãos, porque a reforma, ela dá-nos esse retorno à Bíblia e a gente começa a ver da perspectiva de Deus a salvação. Então tem muita gente que, não, a coisa tal, não é assim que funciona, não é? Deus, Ele decidiu salvar-nos e quando Ele decidiu fazer isto, eu e vocês não poderíamos fazer nada, homem nenhum poderia fazer nada, então Jesus Cristo veio substituir-nos. Substituir-nos. Então o que está lá em 1 Pedro 3,18? Pode ler. Então veja. Então Jesus Cristo morreu por mim, substituindo-me. Primeira realidade. A segunda realidade. Eu fui justificado. Isso é uma palavra de tribunal. É um ato forense. Ou seja, a justificação é um ato forense. Jesus fez-me justo diante de Deus. Ele substituiu-me e essa substituição dá a mim a liberdade de posição diante de Deus. Eu sou justificado em Cristo na presença de Deus. Isso é um ato forense. Ou seja, essa justificação é uma palavra jurídica. Então, esse ato, ninguém mais pode derrubar isso. Como é que é? Transitado e julgado? Como é que é? Isso. Não cabe mais recurso. Transitado e julgado. Em julgado. Transitado e em julgado. Então, ninguém mais. Por isso que Jesus diz assim, aquele que o Pai me dá, jamais ele vai sair das suas mãos. Ninguém o poderá arrebatar. O inferno não pode, por pecado nenhum meu, requisitar a minha alma. Porque em Cristo eu fui justificado num ato jurídico diante de Deus e acabou. Aqui tem um gancho, irmãos. Por que eu preciso de confessar a Jesus como meu Salvador? Você sabe por quê? Exatamente isso. Mas é o que Romanos 10 nos fala. Quando Adão e Eva pecaram lá atrás, o que eles fizeram? Transferiram para o inferno. Abriu mão do direito da salvação. Renunciou. Então, quando aqui eu digo assim, eu aceito, eu recebo a salvação em Cristo Jesus e eu entrego a minha vida a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. O que eu fiz? Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Está entregue. Se o inferno amanhã quiser requisitar de Deus a minha salvação, a minha alma, ele não vai fazer isso. Ele não pode. Porque em Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Eu tive Jesus como meu substituto.
eu mereço a morte e o inferno, irmãos. Porque jamais pela lei eu vou conseguir ser salvo. Mas eu sou salvo pela graça. E Deus trabalha na minha vida nesse sentido, pela graça. Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu sou salvo por Jesus Cristo. Então, fui substituído, fui justificado e agora fui reconciliado. Quer dizer, Jesus me substituiu, mudei de posição, agora eu estou na presença do Deus Altíssimo, e agora Jesus Cristo reconcilia-me com o Pai. Ele precisa fazer isso. Jesus reconciliou. Isso, você usou o texto certinho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai. Ninguém vem a mim se o Pai não der. Olha que ciclo fantástico. É no beneplácito da sua vontade, viu, irmãos, lá em Efésios. Quando vocês pensaram assim, beneplácito da sua vontade, a Trindade sentou, decidiu a da salvação e decidiu quem vai fazer o quê, e eles saíram, regaçaram as mangas e salvaram-nos. Então, ninguém vem. Então reconciliou. Ele fez as pazes e derrubou a parede da separação. E lá em 2 Coríntios 5,19, Jesus se apresenta, aliás, Paulo apresenta Jesus como a ponte que fez essa reconciliação, ligando a mim e a vocês a Deus. O que diz lá? 2 Coríntios 5,19. Ou então, Isso aí já que eu fui reconciliado, eu sou também emissário deste reconciliador para que haja reconciliação de outras pessoas com ele. Mas aqui não é o caso. Então Jesus fez a reconciliação. Então agora eu sou amigo de Deus. Deus é meu Pai e eu sou amigo dele. Nós não somos mais inimigos. O texto diz que nós merecíamos a ira do Senhor. Mas agora fomos reconciliados. Agora vem outra coisa fantástica. Jesus agora não só mudou a minha posição, não só deu-me a reconciliação, mas Jesus agora me coloca na família de Deus. A adoção. Em Cristo nós fomos adotados. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para serem adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. Não é? E aí, o que acontece? A redenção completa. A redenção completa. Eu tive um substituto, eu fui justificado, eu fui reconciliado, eu agora tenho uma família e agora eu tenho a redenção. Essa redenção é concretizada quando, irmãos? Quando que essa redenção é concretizada? Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Fomos comprados não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas fomos comprados o sangue de Jesus incorruptível. Então Jesus nos compra, e essa é uma palavra de mercado de escravo, irmãos. Refere-se aos escravos sendo comprados. Então Jesus, nós éramos,
que Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, nós éramos escravos do pecado. Fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Nós éramos escravos. Aqui há a grande diferença, irmã, de ser escravo e do pecado ser um acidente nas nossas vidas. Essa é a grande diferença. Então nós não somos escravos do pecado, assim, quero pecar, quero pecar, quero pecar, quero pecar. Não, pecado, nós não vivemos pecando. Incomoda, não é? Não sobreveio tentação que não fosse humana, antes Deus providenciará o escape, de modo que possais suportar. Então vem e Deus dá aquela aliviada. Então Jesus Cristo comprou-nos e tirou-nos dos escravos, do mercado de escravo do pecado, nos libertou da escravidão do pecado. E nós hoje pertencemos a Ele exclusivamente. E aí, ele termina. E aí vem uma palavrinha fantástica. Compensação. Hein? Compensação. Jesus satisfez a justiça de Deus. Veja, irmãos, tudo isso é tema da reforma. Tudo isso. Jesus, esse termo de compensação, ele tem muito a ver para aplacar a ira dos deuses, na mitologia grega, e a gente vê muito oferecendo, tentar aplacar, mas é para satisfazer a justiça, não é aplacar a ira de Deus. A ira de Deus, ela é contra o pecado, e aí Jesus Cristo fez isso. E por último, perdão. Perdão permanente. Coração de Deus está dilatado em direção à nossa miséria. Todos os dias. Todos os dias. Efésios 1:7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, perdão de Deus é segundo a sua graça. Graça derramada em nossos corações. Terceiro, irmãos, e essa é a verdade fantástica da reforma. A salvação é um dom para eu receber, não uma recompensa para eu ganhar. Salvação é um dom para recebermos, não uma recompensa para ganharmos. E muitas vezes as pessoas enganam com isso. Né? Romanos 6:23, famosíssimo, está lá. O que é que diz lá? 6:23. Então, gratuito, dom, então é algo que eu vou receber, não é algo que eu vou ganhar. Não é uma recompensa. Não é recompensa, é algo que Deus já deu. Isso traz segurança. A minha responsabilidade é a partir da consciência disto, de entender esse projeto de Deus, caminhar em direção a isso. Eu li uma história, eu estava lendo uma história de seminário. Normalmente eu gosto dessas revistas de seminário, e até para tirar alguma coisa e atualizar-me. Mas essa história, ela passou num colégio de evangelista, de formação para pregadores, como o IBEL nosso, no Missouri.
professor, aliás, um aluno, deixou o trabalho mais cedo, aluno desse colégio, desse instituto de evangelistas, deixou o trabalho mais cedo para estudar um pouco mais para o exame final, o teste final do curso de teologia. Quando ele chegou na sala, todo mundo estava já dando os seus últimos retoques, aquele frenesi, né, dos estudantes no último momento, ainda dando uma olhada no esboço, vendo alguma coisa. Aí o professor chegou e disse que antes da prova, do teste, ele iria fazer uma revisão. Então eles começaram a fazer uma revisão e a maior parte da revisão tinha a ver com a apostila que ele tinha passado para os alunos. E quando o professor estava analisando e começando e fazendo a revisão, alguns tópicos os alunos disseram que eles não tinham ouvido falar. Aí o professor diz, olha, o livro, a apostila é para ser estudada. Então quando eu passei a apostila para vocês, isso aí é o material de prova. Aqui nós vamos trabalhar algumas realidades. E eu disse para vocês que o teste final iria abranger toda a apostila. Então isso é problema de vocês estudaram. Então ele fez a revisão, né? E finalmente chegou a hora do teste. O professor instruiu a classe para deixar as folhas de exame viradas, que ninguém desvirasse as folhas, até que todo mundo tivesse a sua prova na mão. Então ele iria dizer quando começar. Quando os estudantes, quando ele deu o comando para começar o teste, quando eles viraram a prova, eles observaram que todas as questões estavam respondidas. Estavam respondidas. E lá no finalzinho, quando eles viraram a prova, e lá no finalzinho, estava escrito o seguinte: este é o teste final. E todas as respostas do teste estão corretas. Você receberá um A no exame final. A razão pela qual você passou no teste é porque o criador do teste resolveu dar a vocês uma nota A. Todo o trabalho que vocês fizeram em preparação para esse teste não os ajudou a obter o A. Vocês estão experimentando neste teste a graça. O professor em seguida deu uma volta na sala e pediu que cada aluno respondesse essas perguntas. Qual é o seu grau? Segundo, você merece a nota que você está recebendo? Terceiro, quando é que todo o seu estudo para este exame ajudou você a atingir a nota final? Esse estudante que escreveu este artigo, escreveu dizendo: agora eu não sou apenas um pregador de qualquer trecho das Escrituras Sagradas, mas tive que conter-me com lágrimas ao responder essas perguntas e pensar em como o Criador passou o teste para mim. Depois o professor diz o seguinte: tentei ensinar-lhe todo o semestre que somos destinatários da graça de Deus.
O professor chegou a dizer que ele nunca tinha feito isso, esse tipo de prova final. E provavelmente nunca o faria de novo. Mas por causa do conteúdo das aulas e das discussões em classe, ele sentiu que precisava experimentar. Aliás, fazer com que os alunos pudessem experimentar o que é a graça. Não apenas falar sobre isso. E resumindo, é isso. Quantidade que você leu a Bíblia, quantidade que você vê o culto, a quantidade que você cantou, quantidade de sermão que eu preguei, foi pela graça. Nada disso vai me ajudar a entrar no céu. Eu só estou entrando lá pela graça. E vocês também. Todos nós precisamos não só ter esse conteúdo teológico na mente, no coração, mas na vida. Foi isso que Lutero viu e foi para isso que Lutero trabalhou incansavelmente para traduzir o que a Bíblia disse o tempo todo e veio dizendo ao tempo todo sobre a salvação. Não é nosso. Tem nada a ver comigo e com você. Foi simplesmente pela graça. E isso me faz cair de joelhos, agradecido a Deus, porque, como diz o menininho, quer ir para o céu, morra. Ou seja, não tem como fazer nada. Eu e vocês somos salvos pela graça. A nota A que nós vamos receber no final tem nada a ver com o meu e o seu desempenho. Alguém disse que coroa pode acontecer que vai ter. Mas eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Coroa, biblicamente falando, não é esse negócio que a gente acha que é. Não é um punhado de troféu para a gente ficar mostrando. Eu acho que isso vai ser algo espiritual, que só você vai saber que você tem. Ninguém mais vai saber. Só eu vou saber. Não é para ninguém ver. Galardão é isso. Só eu vou saber que tenho. E não vou impressionar aos outros, porque o que tenho, o que eu vou ter no céu, vai estar obscurecido pela glória do Deus que vai nos receber. Ele vai brilhar. E eu e vocês vamos nos alegrar na presença dele, sem nenhum sinal de vanglória, porque todos nós seremos semelhantes a Jesus, pela graça, unicamente. Eu sei que alguns têm isso com maior dimensão. É proporcional o quanto que você se sente pecador. Porque tem pessoas que acham que Deus está fazendo, aliás, que Ele está fazendo um favor tremendo de ir para o céu. Né? Mas se você se sente um pecador, você precisa de Jesus. Porque é só pela graça. Vamos cantar.